Olá, pessoal! Olá, tudo bem? Vamos lá para os nossos minutos sobre neurociência, nosso conhecimento em deslocamento aqui no trânsito de São Paulo. E, por sinal, o que eu queria falar com vocês aqui hoje é sobre algo que está acontecendo em São Paulo. Para quem é de São Paulo já sabe, para quem não é de São Paulo, eu vou compartilhar agora. Aqui em São Paulo, na última semana, houve uma grande tempestade aqui, com ventos bem fortes, e acabou que muitas pessoas ficaram sem energia. E isso se estendeu até hoje. Praticamente uma semana depois, a gente ainda tem a situação de muitas residências, muitas casas sem energia, não só São Paulo capital, mas nas cidades em volta aqui, né? Na grande São Paulo. E o que eu quero aproveitar esse momento para falar sobre o nosso autocontrole. Você sabia que o seu autocontrole ele tem limite? Pois é, meu amigo, o teu controle ele tem limite. Então, o que acontece em relação ao nosso autocontrole? Você tem um autocontrole maior de manhã, e esse autocontrole ele funciona mais ou menos como se fosse uma garrafinha de água. Cada vez que você utiliza uma parcela dele, ele vai se esvaindo. Ele vai diminuindo e diminui cada vez mais. Até que no final do dia você não tem ele. E algumas situações elas podem acelerar esse desgaste, essa utilização do nosso autocontrole. Então, por exemplo, se você está com fome, é uma situação que seu autocontrole vai se esvair. Se você está com sono, é uma situação que seu autocontrole também vai ser consumido de uma forma muito mais rápida, você vai perder o seu autocontrole. E também, quando você está cansado. Quando você está cansado, seu autocontrole se esvai. Então, por exemplo, se você ficou várias noites sem dormir, é muito comum que as pessoas vão perder o autocontrole. Porque, além dessas situações que eu comentei, a gente ainda tem aqui a situação de estresse. O estresse também é uma dessas coisas que podem tirar o nosso autocontrole, pode aumentar o consumo aqui do nosso autocontrole. Nesse vídeo aqui eu vou evitar falar jargões científicos, então vou preparar um vídeo que fala só sobre como é que cientificamente funciona tudo isso no nosso corpo. Quais são os neurotransmissores, quais são as substâncias envolvidas em tudo isso. Vai ser um vídeo bem legal. Agora, voltando aqui para a nossa associação com o que está acontecendo em São Paulo. Como várias pessoas estão sem energia já há mais de uma semana, o que isso pode acarretar? Pode acarretar uma série de associações ali que a gente pode considerar que são situações que vão consumir o autocontrole dessas pessoas. Então, a gente vê aqui em São Paulo várias situações de protesto, algumas até mais violentas ali, colocando fogo em algumas avenidas aqui de São Paulo, ou fazendo algum protesto violento de quebrar alguma coisa, de fato. Mas tudo isso vai se acumulando porque a falta de sono vai aumentar o consumo do nosso autocontrole. O estresse, como eu já falei, vai aumentar o nosso consumo desse autocontrole. Então, são uma série de situações que vão se acumulando com o tempo, e aí é compreensível que essas pessoas estejam fazendo. Por quê? Porque elas não estão cientes dessa informação, e você acaba perdendo o seu controle. Você tem uma situação ali mais violenta, você parte para uma agressão de uma forma inesperada. Uma associação muito válida aqui, que é bem curiosa, quando você está numa situação de falta de controle, você já esvaiu todo seu autocontrole ali, você já está numa situação
de estresse. Aí, como eu já expliquei aqui em alguns vídeos, a situação de estresse ela vai te preparar, vai preparar o seu corpo para dar as respostas mais adequadas possível. Você vai responder de uma forma mais instintiva, mais, em uma palavra, fazendo uma associação aqui bem direta, você vai responder da famosa reagiu de uma forma animalesca. Você vai ter um instinto mais primitivo ali, e de repente esse instinto pode ser sim um instinto que tem a violência envolvida. Agora, o que a gente pode tirar como lição aprendida dessa situação? No nosso dia a dia, a gente sabe que a gente tem várias situações estressantes, obviamente, a gente precisa dormir, então a gente tem sono também. Então, o que você pode tirar de lição aprendida dessa situação? Quando a gente sabe cientemente, quando a gente tem consciência que o nosso autocontrole já se esvaiu, a gente pode postergar decisões importantes. Então, alguns exemplos. Se você teve um dia estressante, se você teve uma situação no teu dia que consumiu o seu autocontrole, e você puder evitar ao máximo eu quero dizer o máximo mesmo, você deveria evitar uma discussão em casa, por exemplo. Você discutir com... discutir foi bravo, hein? Você discutir ali com sua esposa quando você chegar em casa, ou discutir com seu marido, ou discutir com seu filho. Então, você tendo isso em mente, você trazendo isso para a consciência, você, mesmo com seu autocontrole esvaído, você vai tomar conhecimento disso. Então, o que você pode fazer? Você pode conversar ali com tua esposa, com teu marido, com teu filho. Olha, hoje eu não tive um dia legal, eu tô esgotado, e vamos conversar amanhã? Vamos conversar amanhã cedo, a gente conversa e a gente resolve isso. Por quê? Porque se você tentar tomar uma decisão ali naquele momento, você vai estar sem essa questão do autocontrole. Então você pode tomar decisões incorretas, e aí agora vem com conhecimento que alguns coaches fazem com as pessoas ali, mas elas não explicam o porquê. Então, a resposta científica para isso, sim, existe. Se a gente fosse classificar aqui entre verdade ou mito, isso seria uma verdade. Por quê? Porque eles simplesmente dizem, quando você estiver cansado, não tome uma decisão importante, mas não explicam o porquê. E esse vídeo explica exatamente o porquê você não deve tomar decisões quando você está cansado, por conta disso. Então, você tomando a decisão no dia seguinte, o seu autocontrole ele já está restabelecido. E aqui vale uma outra ressalva muito importante. Uma das coisas que restauram esse autocontrole é exatamente uma boa noite de sono. Então, quando a gente dorme, a gente tem algumas reações ali no nosso corpo, algumas ações já muito primitivas, essas ações que vão restaurar uma série de marcadores dentro do nosso corpo, e uma dessas ações é exatamente restabelecer o nosso autocontrole. Ter essa limpeza ali no nosso organismo, restabelecer toda a nossa homeostase. Opa, desculpa, fugiu uma palavra científica aqui. Eu prometi que não ia ter nenhuma, mas elas fogem, às vezes elas fogem do controle aqui. Mas explicando rapidamente o que seria a homeostase. A homeostase seria todos os nossos marcadores padrão. O que o nosso corpo tem como marcador default, ou um marcador médio ali para que a gente possa sobreviver. E esses marcadores são, assim, centenas, talvez milhares de marcadores que a gente poderia ter ali como parâmetros para saber se uma pessoa está saudável ou não. Voltando aqui para a questão do autocontrole, uma situação muito interessante aqui também que
é uma situação que faz a gente perder o nosso autocontrole. Essa até é um pouquinho engraçada também. Quando você toma álcool, quando você ingere o álcool ele vai agir no nosso cérebro, especificamente ali. Agora, já que eu falei algumas palavras científicas, eu vou usar mais agora. Quando você consome ali o álcool, você ingere o álcool, esse álcool ele vai agir em algumas partes do nosso organismo. Entre essas partes está o nosso córtex pré-frontal. E o nosso córtex, ele é responsável pela tomada de decisão consciente. Ele é o que traz as nossas decisões para a consciência e ele vai ter envolvimento em todo esse cenário de autocontrole que a gente falou aqui. E quando você está sem o córtex pré-frontal funcionando da maneira adequada, você vai, obviamente, perder o autocontrole. Então é por isso que algumas pessoas dizem: peraí, eu vou chegar na balada aqui, mas antes de fazer o que eu tenho que fazer, dançar em cima do balcão, ou conversar com a menininha que jamais você falaria normalmente, ou com o menininho, peraí que eu vou ali tomar uma dose de coragem. Na verdade, o que elas estão fazendo se elas soubessem desse conhecimento científico, o que elas poderiam falar? Você pode, inclusive, usar essa frase na próxima vez que você for ingerir álcool. Peraí que eu vou ali desligar o disjuntor do meu autocontrole e já volto. Porque é isso, pessoal. Quando vocês ingerem o álcool, vocês estão numa situação de... É como se vocês simulassem que vocês estão com uma capacidade maior. Vocês se sentem mais poderosos, mais empoderados, porque você tirou a sua questão de autocontrole. E isso é muito curioso, porque... percebam, não é que o álcool aumenta o seu nível de coragem. Pelo contrário, ele desliga uma das áreas do teu cérebro. Então, isso em mente, acredito que eu já compartilhei aqui algumas coisas bem legais com vocês nesse vídeo em deslocamento aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer que eu fale mais alguma coisa sobre um dos assuntos que a gente conversou aqui nesse vídeo hoje, coloca um comentário aqui embaixo. Eu vou continuar aqui no trânsito maravilhoso de São Paulo. Essa foi uma das formas que eu criei aqui para tentar fazer com que um tempo passasse de uma forma mais divertida aqui dentro do trânsito, compartilhando conhecimento, também vendo aqui o que vocês têm em relação a esses conhecimentos, o que vocês acham desses conhecimentos. Se forem interessantes, comentem aí embaixo também, para que eu possa fazer mais vídeos como esse. E é isso, pessoal. Grande abraço, até a próxima.